Olá, coleguinha do YouTube, estou aqui para mais um vídeo aqui para mostrar para vocês quais são os cuidados que vocês devem ter quando for mexer nessa TV de tubo aqui, ó. Essa TV de tubo é muito perigoso mexer com ela, mesmo ela estando desligada. Aí para vocês mexer nessa TV, principalmente os coleguinhas que estão iniciando aí, que não sabem, ok? Aqui mesmo ela desligada, ó. Ela acumula uma tensão alta aqui, ó, na chupeta do tubo aqui, ó. Eu tenho um vídeo aí ensinando como é que descarrega ele. Descarrega aqui o tubo, ok? É muito perigoso mexer nessas TV com tubo carregado. E falando nesse aqui também, ó, quando tem um curto na fonte, ó, no capacitor dobrador de tensão aqui, ó, acumula uma tensão alta aqui, ó, uns 300 e poucos volts. E eles, quando tem um curto violento aqui, ele só descarrega se a pessoa descarregar. Para isso, aqui uma ferramentazinha aqui, ó, básica aqui, ó, um resistor aqui, ó, de 15K, marrom, verde e laranja. São as cores dele. Aí eu soldei um fio aqui, outro aqui e soldei e isolei aqui, ó. Aí aqui, quando ele tá descarregado aqui, ó, vocês chegam aqui, ó, aqui no pino dele, ó, com o resistor, encosta aqui e esperam uns 10 a 15 segundos e vocês vão, com o multímetro, vão certificar que ele descarregou mesmo. Vocês botam aqui na escala de 1000 volts aqui, ó, corrente contínua, com a ponta de prova do multímetro. Vocês vão, pois aqui lá vai aparecer o valor no visor do multímetro, se tem 200 volts, 300 volts, aí se tiver não põe a mão, aí vocês descarregam essa ferramentinha aqui, ó, um resistor aqui de 15K. Sim, aí aqui, ó, toda essa área aqui, ó, é a fonte primária aqui, ó. É a fonte primária, é a parte viva do aparelho aqui, ó, fonte primária. Já essa aqui é isolada da fonte primária, que é a fonte secundária aqui, toda essa área aqui, ó. E para vocês medirem tensão aqui, ó, vocês pegam a ponta de prova do multímetro de vocês e botam aqui no dissipador do PWM, ou então no negativo do capacitor do dobrador de tensão, ok? Tenha muito cuidado, que é muito perigoso eu mexer com essa TV de tubo. E aqui eu já tenho um vídeo ensinando aí como é que descarrega o tubo aí. Vocês visitarem meu vídeo e vai estar lá ensinando como é direitinho. Sim, na parte secundária, para vocês medir a fonte secundária aqui, ó, vocês botam aqui no varicapa aqui, ó, a ponteira negativa do multímetro de vocês e pode medir as tensões aqui. Ou então no dissipador aqui do transistor horizontal, aqui também é o negativo também. Aqui no coisinho do RCA aqui, ó, no caixas plug RCA, que também é o negativo. Aí eu tô passando essa dica aí, não é para os profissionais não, é para os iniciantes, porque quando eu estava iniciando, eu tomei muito choque, viu, que eu não sabia dessas regras básicas aí. Aí eu tomei muito choque, levei muito choque. Mas isso agora eu não tomo mais porque eu já sei, né? Já sei como é que funciona o circuito e onde é que tem tensão elevada ou não. Aí eu tô passando para vocês aí, mas é para os iniciantes. Não vá quem é veterano comentar aí não, que isso aqui é para quem é iniciante. Sim, aqui também, ó, estando ligada também, não pode tocar aqui, ó, nos terminais da bobina defletora, que aqui tem uma tensão alta também. O cara tocar aqui com a mão, o cara toma um choque também. Toma um choque na hora, viu? E aqui também, ó, nessa plaquinha do tubo também, ela estando ligada, não inventa de pôr a mão. Pronto, esses aí são os cuidados básicos aí que eu passei para vocês que estão iniciando aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou, dá um like aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma força aí no canal, para receber mais notificação de novos vídeos. Quando eu postar algum vídeo novo aí, tá chegando aí em primeira mão aí para vocês. E é isso aí.
E eu gostaria de mandar um alô aí pro coleguinha da Eletrônica, o Benevaldo. Que os vídeos deles são muito bons também. Até o próximo vídeo. Valeu!